Boa noite. Domingo 24 de outubro de 2021 e assim começamos a informar o país e outras partes do mundo. O centro de Moçambique pode sofrer mais intempéries que o resto do país na próxima estação das chuvas, acentuando um padrão de anos anteriores, segundo a mais recente previsão sazonal do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo Notícias ao Minuto, as autoridades estão inclusivamente a planear um investimento, um novo centro meteorológico para aquela zona, com apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, que se deve tornar realidade até 2024 e aumentar a precisão de previsões e alertas. Desta vez, para a região centro do país, prevê-se que possa cair chuva acima do normal em praticamente todos os períodos. Isto sem ainda conhecer a previsão ciclónica, cuja época vai de novembro a abril, refere a Cássio Tembe, do Instituto Nacional de Meteorologia. Em média, em cada época, formam-se 9 a 12 sistemas de baixas pressões na bacia do sudeste do Oceano Índico, dos quais 5 a 7 chegam à categoria de ciclone tropical. Destes, 2 a 3 ciclones podem atingir o canal de Moçambique e depois chegar ao país. Na última época, 2020-2021, tivemos os ciclones Xalane, Eloise e Guambi a provocar inundações, estragos e mortes, recorda. Segundo dados oficiais, a conjugação dos diferentes desastres naturais provocou 96 mortes na anterior época chuvosa em Moçambique. O período chuvoso de 2018-2019 foi dos mais severos de que há memória no território. 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de 2 dos maiores ciclones, Idai e Kenneth, de sempre, especialmente as províncias de Sofala e Manica, no centro. Estamos a trabalhar para instalar um centro regional de previsão do tempo na cidade da Beira, que vai permitir fazer previsões mais precisas para províncias centrais, sem depender apenas de 2 modelos nacionais, referiu a Cássio Tembe. O projeto tem o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento e está na fase de preparação para ser concretizado nos próximos 2 anos. Além de infraestruturas e equipamentos, o investimento inclui formação de meteorologistas que deve arrancar em breve, acrescenta. Dezembro e janeiro costumam ser meses críticos, com os solos a começarem a ficar saturados e os níveis de precipitação ainda a aumentar, o que requer do INAM mais trabalho de monitoria, alerta relativos a condições meteorológicas. A previsão do tempo continua a ser uma das informações diárias obrigatórias para os meios de comunicação social, com a obtenção redobrada durante a época chuvosa que agora arranca. Os moradores do bairro 1, no município de Boane, estão revoltados com a falta de posto policial. A população alega que a onda de criminalidade vem crescendo devido à falta do mesmo. Bairro 1 é um dos bairros em expansão no município de Boane, província de Maputo. Vivem naquele bairro muitas pessoas, sobretudo jovens que lá construíram e constituíram seus lares. Enquanto o bairro cresce, aumenta também a criminalidade, segundo depoimentos dos residentes que falaram à reportagem da FTV. Segundo Pedro Antônio, residente naquele bairro, diz que no local acontece de tudo, desde esfaqueamentos, assaltos, agressões, entre os demais crimes, devido à falta de uma esquadra ou mesmo posto policial. Porque essa zona praticamente não está seguro. Sim, tem muitas marginalidades e tem cheio de pessoas marginais. E fazem coisa bem entender. Sim, chegam no fim de semana, andam se faquear por aí com garrafas, katanas. Então, nós queremos eliminar com essas coisas. Ter uma esquadra, posto de saúde temos, né? Mas posto policial, sim, para resolver esse assunto aí. Outro sim, Júlio Almeida, morador do bairro 1, a população tem tomado a iniciativa de realizar campanhas noturnas de forma a amenizar a criminalidade. Fazemos campanha para apanhar essa gente, para acabar essa confusão. Se o povo não está dormir bem aqui na ideia, tudo isso confusão. Antônio Francisco, também morador do bairro 1, expressou à nossa equipe de reportagem que a esquadra faz muita falta. A falta da esquadra aqui no bairro dá muita falta. Dá muita falta. O que tem acontecido por falta de esquadra? Tem muito roubo que aconteceu aqui. Já roubaram 7 cabritos numa das casas aqui, assim perto. Eu gostaria que pusesse mais uma esquadra. Aliás, uma esquadra aqui na zona, para poder nos ajudar quanto a isso aí.
E estas foram as declarações dos residentes do bairro 1, no município de Boane, que clamam a quem é de direito que os ajude com uma esquadra de forma a minimizar a onda de criminalidade. Com imagens de Elias Macanja, Laurinda Novunga na reportagem para a FTV. Estrada esburacada dificulta a circulação de carros no município de Boane, na província de Maputo. Circular em algumas vias do município de Boane tem sido uma verdadeira cruz de calvário, quer para os automobilistas particulares, quer para transportadores. Estes envolvem-se em acidentes na tentativa de contornar as crateras. Por ali passa todo tipo de carros, ligeiros, pesados, transporte público e até motociclos. Este automobilista de nome Jacinto José, que frequenta a degradada estrada há anos, contou como tem sido a sua experiência naquela estrada. A estrada não está boa. Estamos a ver que estamos no tempo de pandemia, mas não deveria estar dessa maneira. Para nós que andamos, mesmo passageiro, sente muito mal por causa dessa estrada. Já não sei, estávamos a pedir o que é de poder para nos ajudar dessa estrada. Porque, veja lá, estamos a ir lá no terminal de coisa, dos masbombos, de chapas, mas as condições da estrada, está a chegar o tempo de chuvosa. Não vamos ter nada de coisa, de andar aqui na estrada. Todos precisam de uma dose de criatividade e coragem para passar com as suas viaturas intactas. Simeão, também condutor daquela estrada, diz que esta não é a única estrada que se encontra num estado crítico. Essa estrada está estragada, eu só posso dizer isso. Não é só aqui, mesmo lá na praça dele, lá. Tá assim, nem aqui é normal, lá na praça é pior. Tem garrafas grandes, pedras grandes mesmo. Riscos que passam desde a danificação dos veículos, transtornos no trânsito, assim como mortes causadas pelos acidentes de viação que, aliás, já começam a virar moda naquela estrada. Moçambique terá uma taxa de cobertura de energia elétrica de 50% em 2024, com a diversificação das fontes de geração deste recurso, o que deverá o tornar no futuro breve numa potência da região austral de África, garantiu o presidente da República, Filipe Nyusi. Estão em curso trabalhos do desenvolvimento de infraestruturas, de produção de energia da rede nacional e de fontes renováveis alternativas para a eletrificação de 123 postos administrativos do país até ao fim do presente ciclo de governação. Falando na última sexta-feira, após inaugurar a central elétrica de Mazukani, no distrito de Chongweni, província de Gaza, o presidente da República, Filipe Nyusi, explicou que o aumento da produção de energia está a permitir a sua expansão tanto nas zonas urbanas como nas rurais. Este fato permitirá concretizar o sonho de prover o recurso a todos os postos administrativos do país, contemplados até 2024. As projeções indicam que nas próximas 2 décadas a procura média anual de energia elétrica será de 8%, demanda que será ditada pelo crescimento democrático e industrial. Filipe Nyusi adiantou que mais de 2,5 milhões de moçambicanos terão energia até o final do ano em curso, o que vai permitir o desenvolvimento ao nível das comunidades moçambicanas, sobretudo as mais recônditas. Nyusi referiu também que o espectro das energias renováveis no país é completo, sendo a energia solar a mais abundante, com um potencial de 23 terawatts, o que levou o governo a adotar uma visão proativa no aproveitamento destas fontes de energias inesgotáveis e de fácil exportação. O número de postos administrativos da província de Gaza com energia elétrica subiu para 37 de um total de 45.
Um tribunal sul-africano condenou 3 moçambicanos a 35 anos de prisão efetiva por tráfico de pontas de rinoceronte e caça furtiva na reserva animal de Pinnellsburg, a noroeste da capital, Pretória. De acordo com o porta-voz do Ministério Público Sul-Africano na província de North West, Henry Mamotame, o Tribunal Regional de Moguasse ordenou que as sentenças dos 3 caçadores furtivos fossem executadas simultaneamente. Os homens que são de Moçambique foram presos em 2 de julho de 2018 ao tentarem sair da reserva de caça num pick-up Ford Branco carregada com pontas de rinoceronte roubados no valor de 1,5 milhões de rands, explicou a fonte do Ministério Público Sul-Africano, NPA, em sigla inglesa, citado pela imprensa local. O porta-voz referiu que a condenação pelo tribunal na passada quinta-feira culminou com um longo processo na justiça sul-africana. Após a prisão, os detidos apelaram à liberdade condicional através do pagamento de uma caução que lhes foi negada, tendo permanecido sob custódia policial até a conclusão do julgamento, sublinhou Henry Mamotame. Arlino Mhlanga, Ademane Mhlongwane e Inácio Chauque foram acusados de abater 3 rinocerontes fêmeas. Foram ainda acusados de posse ilegal de armas e munições, posse ilegal de 6 pontas de rinoceronte, corte de 6 pontas de rinoceronte de 3 carcaças de rinoceronte, transporte intencional e ilegal de 6 pontas de rinoceronte, roubo de 3 pontas de rinoceronte e entrada em propriedade sem autorização por escrito, segundo o Ministério Público citado pela imprensa sul-africana. Das 10 acusações que enfrentavam, o tribunal condenou a uma pena cumulativa de 85 anos de prisão. No entanto, ordenou que algumas sentenças deveriam ser executadas simultaneamente. Os acusados passarão a 35 anos de prisão efetiva para os crimes que cometeram, referiu Mamotame. Os parceiros do gabinete da esposa do presidente da República, Isaura News, oferecem mais de 200 carteiras escolares. O donativo visa melhorar as condições de ensino e aprendizagem nos estabelecimentos afetados pelo terrorismo e pelo ciclone Idai. O donativo, que chega do Instituto Superior de Administração e Gestão de Portugal e do grupo Mike White, vai, segundo Isaura News, fazer face à falta de carteiras que se vive sobretudo nas zonas rurais e melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Com este gesto, muitas crianças e jovens terão a oportunidade de melhorar as suas condições de aprendizagem, contribuindo desta forma para o seu sucesso escolar, declarou a esposa do presidente da República. Num outro desenvolvimento, a esposa do presidente da República disse que o apoio das empresas portuguesas revelam a importância das ações que o gabinete tem vindo a desenvolver no combate à pobreza e exclusão social. Por outro lado, este gesto abre portas para que mais entradas possam canalizar os seus apoios para as crianças carenciadas, concluiu Isaura Nhusi. O equipamento escolar vem aliviar a pressão neste setor, disse na ocasião o vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Bazo, tendo afirmado que neste momento está-se a mapear as zonas mais críticas para se alocar o donativo. Nós temos a necessidade de tirar os alunos sentados no chão. Reconhecemos que as carteiras vão, sem dúvida, aliviar a situação atual, mas há ainda muitos desafios. Existem algumas zonas que são mais críticas. Estamos a falar das províncias que foram afetadas pelo terrorismo e as que sofreram com a tempestade do Idai, revelou Manuel Bazo, vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano. Ressalta-se que o país possui mais de 13 mil escolas primárias e 622 secundárias, todas elas com um universo de aproximadamente 8 milhões de alunos. Estima-se que destes, 1.400 ainda estudam no chão, de acordo com os dados do governo. A ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Nyeleti Mondlane, defendeu nesta sexta-feira a participação da mulher no combate à desnutrição, considerando-a crucial para a transmissão de hábitos alimentares positivos ao nível das famílias, sobretudo para as novas gerações.
A ministra falava numa reunião virtual de consulta regional para alinhamento das futuras diretrizes sobre a igualdade de gênero e empoderamento da mulher e rapariga no contexto da segurança alimentar e nutricional, organizada pelo Comitê Mundial de Segurança Alimentar. Mondlane destacou o fato de um evento decorrer no momento em que a produção de alimentos e seu consumo adequado pelas populações, em particular das mulheres e raparigas no mundo, em África e Moçambique em particular, estarem afetados pelos efeitos das mudanças climáticas e outros fenômenos socioeconômicos. Reafirmou igualmente o compromisso do governo de assegurar direitos e deveres iguais para homens e mulheres, o que traduz a sua participação ativa nos domínios político, econômico, social e cultural. Dados disponíveis indicam que Moçambique registrou uma redução de insegurança alimentar de 60% em 1996 para 24% em 2015 e a desnutrição crônica em crianças menores de 5 anos decresceu de 48% em 1999 para 2000 para 43% em 2014, mercê da aprovação pelo governo de um plano de ação multissetorial comportando intervenções do executivo, setor privado, sociedade civil, acadêmica e parceiros de desenvolvimento. O Telenotícias sai para o seu primeiro intervalo, mas antes confira a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, para Maputo, prevê-se uma temperatura máxima de 22 graus Celsius e uma mínima de 17. Xai-Xai, com céu nublado, vai registrar uma máxima de 23 e mínima de 20. Inhambane, com chuviscos, vai registrar uma máxima de 26 e mínima de 23. Na zona centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 28 graus Celsius e uma mínima de 23. Chimoio 27, mínima de 18. Tete, com céu pouco nublado, terá uma máxima de 38 graus Celsius e uma mínima de 25. E Quelimane vai registrar uma máxima de 33 e mínima de 24. Já na zona norte do país, para Nampula, a previsão é de 34 graus Celsius e uma mínima de 20. Pemba 27, mínima de 24. E Lixinga, com céu limpo, vai registrar uma máxima de 30 e mínima de 17. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao canto da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o campo da mão. Portanto, todas nós temos que fazer, e esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer um teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao canto da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. De volta às notícias.
Passamos agora a acompanhar notícias internacionais. Uma semana depois do sequestro de 12 missionários e 5 crianças, incluindo um bebê de 8 meses no Haiti, um grupo responsável pelo ato, 400 Maoso, continua a exigir 17 milhões de dólares de resgate por pessoa. Os dias que se seguiram ao sequestro foram marcados por incertezas, uma corrente de orações nos Estados Unidos, protestos haitianos contra a violência e até mesmo pelo pedido de demissão do chefe da polícia do Haiti. Todos os passageiros do autocarro interceptado em Porto Príncipe são membros da ONG Christian Aid Minister, que tem sede em Ohio, nos Estados Unidos. Eles estavam saindo de uma visita a um orfanato do bairro de Cruz des Bosques, subúrbio da capital haitiana, quando foram capturados. 12 deles eram menores de idade. 5 homens e 7 mulheres, com entre 18 e 48 anos, um deles é do Canadá e outros 16 são naturais dos Estados Unidos. Entre os menores de idade, o mais velho tem 15 anos e o mais novo tem 8 meses. As outras crianças têm 3, 6 e 13 anos. A polícia confirmou que, além dos 17 estrangeiros, o motorista da viatura de nacionalidade haitiana também foi sequestrado. Não há qualquer detalhe, porém, sobre as negociações pela vida dele. A autoria do rapto foi proclamada pela organização criminosa 400 Maoso. Segundo a imprensa internacional, a tradução literal do nome da língua crioula haitiana é 400 homens inexperientes. O líder do grupo, Wilson Joseph, que tem como apelido Lamno Sanjo, que significa a morte não sabe o dia que vai chegar, é procurado pela polícia local pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, sequestro, roubo de carro e de cargas. De acordo com a monitoria das Forças de Segurança do Haiti, o grupo tem cerca de 150 membros e controla a região de Cruz des Bosques há anos. Além do sequestro de padres franceses em 2020, a gangue também se tornou conhecida no país por abrir fogo contra uma viatura e matar uma criança após o motorista se recusar a parar. Os sequestros são considerados pela polícia como o principal crime cometido pelo grupo. O número de infectados pela pandemia da Covid-19 na Europa tende a aumentar bruscamente. Os números de casos positivos da Covid-19 têm vindo a crescer em vários países do continente europeu. Na Alemanha, por exemplo, os números de novas infecções têm vindo a aumentar nos últimos dias, em especial no sudoeste do país. Na Romênia, iniciou na sexta-feira um processo de vacinação contra a Covid-19, cujo término está previsto para esta segunda-feira. Nos últimos dias, as televisões têm divulgado imagens que mostram a situação dramática vivida nos hospitais romenos. Todos os dias são registradas centenas de mortes e milhares de pessoas admitidas nas unidades de cuidados intensivos. O governo impôs novas restrições, o que levou alguns cidadãos a irem tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Apenas cerca de 35% da população está totalmente vacinada na Romênia. Na Rússia, igualmente, vive-se uma situação semelhante. Com apenas 36% da população com a vacinação completa, o país registrou no sábado um novo recorde de 37.678 novos casos de Covid-19 em 24 horas e 1.072 mortes. Moscou mantém-se como epicentro da pandemia na Rússia, registrando entre sexta-feira e sábado 7.803 novos casos de coronavírus. O presidente Vladimir Putin propôs declarar dias não úteis de 30 de outubro e 7 de novembro em todo o país e pondera adotar mais restrições para contar com a pandemia da Covid-19 no território. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse neste sábado que os embaixadores de 10 países, entre eles França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos, serão expulsos por terem divulgado um comunicado de apoio à libertação do opositor Osman Kavala. A medida surge em reação a um comunicado divulgado na segunda-feira passada por Canadá, França, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia e Estados Unidos, pedindo um acordo justo e rápido para o caso de Osman Kavala, que se transformou em um dos principais inimigos de Erdogan. As críticas do governo à atuação do ativista começaram em 2013, quando Kavala foi acusado pela justiça de ter financiado manifestações em todo o país contra a gestão autoritária de Erdogan, na época ainda chefe de governo.
Em julho de 2016, Kavala foi novamente acusado de estar envolvido em uma tentativa frustrada de golpe contra o governo liderado pelo líder ultraconservador. O empresário acabou sendo detido no final de 2017, sem passar por julgamento. Em dezembro de 2019, a Corte Europeia de Direitos Humanos estimou que a detenção do empresário não era baseada em provas e tinha motivação política. O Tribunal Europeu ordenou então a libertação imediata de Kavala, mas a sentença foi ignorada pelas autoridades turcas. No sábado, durante um discurso de Ekseil, na cidade nordeste de Turquia, Erdogan explicou as suas intenções. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ordenei ao nosso ministro de Relações Exteriores que prepare o mais rápido possível a declaração desses 10 embaixadores como persona non grata, disse o chefe de Estado turco. Büyükelçi, bunların bir an Deveriam conhecer e compreender a Turquia, acrescentou, sobre os diplomatas que acusa de indecência. Eles tinham que sair daqui desde o dia em que pararam de enxergar a Turquia, enfatizou o presidente. Na quinta-feira, Erdogan havia dito que os mesmos embaixadores que pedem a libertação do empresário não pediriam a soltura de bandidos, assassinos e terroristas em seus próprios países. No dia seguinte, em sua declaração escrita, Osman Kavala afirmou que não fazia sentido para ele participar de seu futuro julgamento, na medida em que era impossível haver um processo justo na Turquia diante das declarações de Erdogan. Um tribunal de Istambul decidiu no início de outubro que Kavala permanecerá na prisão pelo menos 26 de novembro, apesar das ameaças europeias de sanções contra Ankara. O Conselho da Europa ameaçou adotar sanções contra o governo turco, que poderiam ser aprovadas em sua próxima sessão, no dia 30 de novembro a 2 de dezembro, caso o opositor não seja libertado antes desta data. Para várias organizações da defesa dos direitos humanos, Kavala é o símbolo da repressão exercida pelo regime contra qualquer manifestação da oposição na Turquia. Alguns países da Europa realizaram neste sábado protestos contra medidas de combate à Covid-19. Neste sábado, milhares de pessoas saíram às ruas de Paris em protesto contra as restrições do passe de saúde em França, um dia depois da Assembleia Nacional do país ter votado a prorrogação da medida até 31 de julho de 2022. A França introduziu o passe de saúde obrigatório em junho de 2021 e alargou a sua utilização em julho. O sistema deveria permanecer em vigor até novembro de 2021, porém, prevê-se agora o seu prolongamento. A medida atraiu a opinião pública e desencadeou uma onda de protestos em todo o país. Em Tallinn, milhares de estônios manifestaram o seu desagrado contra a vacinação obrigatória e o anúncio do governo de que poderão ser adotadas em breve restrições para combater o alastrar do novo coronavírus no país, que registrou um novo pico de novas infecções. No sábado, a taxa de infecção por Covid-19 de 14 dias na Estônia foi de mais 1.200.000 por 1.000, uma das mais altas da Europa. Saímos para mais uma curta pausa, voltamos já com mais notícias, mas antes confira a taxa cambial do dia de hoje. Até já. O euro custa 73 meticais e 53 centavos a compra e 75 meticais à venda. O dólar custa 63 meticais e 2 centavos a compra e 64 meticais e 46 centavos a venda. O rand custa 4 meticais e 31 centavos a compra e 4 meticais e 39 centavos a venda. E a libra custa 87 meticais e 12 centavos a compra e 88 meticais e 86 centavos a sua venda. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós.
Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório e se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. Estamos de volta à terceira e última parte do Telenotícias. Agora, na atualidade desportiva, já se encontra com a China a chama olímpica referente aos Jogos de Inverno que vão ter lugar naquele país asiático de 4 a 20 de fevereiro de 2022. Foi no estádio do Panathinaiko, na Grécia, que o vice-presidente do Comitê de Organização de Pequim 2022 recebeu e acendeu a chama que vai percorrer a Grande Muralha da China e outros locais emblemáticos do país, antes de chegar a Pequim. Com este evento, Pequim torna-se na única cidade no mundo a organizar os Jogos de Verão e de Inverno. Foi há 13 anos, em 2008, que a capital chinesa recebeu os Jogos Olímpicos de Verão. Este ano, por causa da pandemia, a chama não percorreu a Grécia como é hábito, tendo viajado diretamente de Olímpia para a Acrópole, em Atenas. Também devido à pandemia, este ano não houve público nesta que é uma das cerimônias mais emblemáticas do espírito das Olimpíadas. O presidente do Comitê Olímpico Helênico, Spyros Kapraios, deixou uma mensagem de esperança. A pandemia impediu-nos de celebrar as cerimônias da chama olímpica com público, mas estou certo que com boa organização, os Jogos Olímpicos de Inverno seguros serão uma nova vitória da humanidade contra o coronavírus. Com essa nota desportiva, colocamos o ponto final do nosso Telenotícias de hoje. Assim, caro telespectador, gratos pela preferência, votos de continuação de uma excelente noite. Fique bem, cuide-se. Até amanhã.